Boa tarde a todos e todas. É um orgulho enorme, um prazer enorme estar abrindo esse evento, que eu acho que é uma pedra fundamental que dá início a uma nova ação que a gente tem que fazer dentro não só da Universidade de São Paulo, mas de todas as universidades. E aqui no ICMC, eu acho que é o momento onde a gente vai estar iniciando, não que a gente não tenha feito um monte de coisa atrás, né? Está aqui os presidentes da CSEX, professor Júlio, a vice, a professora Camila, a presidente da CG, a professora Sarita, e o vice, o professor Diego, e a Denise, que tem ajudado a encampar, além da professora Marina, da CIP, que estão fazendo um trabalho enorme aí, por trás, né, no back, para que a gente pudesse chegar aqui nesse evento que vai passar um pouquinho mais do que é essa tal de curricularização, que é essa tal de extensão que a gente vai ter que fazer agora. Então, é um prazer enorme eu poder estar aqui falando isso para vocês e abrindo esse evento. Eu vou plagiar a Marina, a gente tem vários tripés aqui na universidade, o tripé que a gente está sempre falando, né, pesquisa, ensino e extensão. Nós fazemos pesquisa de qualidade, temos um ensino de qualidade e a extensão acabou sendo um pouquinho negligenciada. E como ela bem disse, né, para que a gente possa parar em pé nesse tripé, a gente precisa dos 3 pés. E não adianta um pé estar mais alto do que o outro, que a gente vai ficar bambo. Então, eu acho que essa iniciativa de popularizar e de institucionalizar a extensão, eu acho que vem nesse sentido de dizer para a gente, olha, os pés estão errados e a gente tem que acertar. Então, eu acho que esse é o momento onde a extensão ganha o seu devido valor e a gente aqui no ICMC vai trazer agora para vocês alguns exemplos através da Denise, que vai apresentar aqui na sequência, do que a gente já começou a fazer e do que a gente tem como provar de que isso certamente vai ser um sucesso imenso e que vai permitir que todos nós consigamos dar o melhor de nós em cada uma das áreas que a gente se sai melhor. Então, obrigado pela presença de vocês e eu vou chamar a Denise aqui para dar sequência nessa ação. Obrigada. Aproveitem. Boa tarde. Obrigada, Kalinka. Meu nome é Denise, eu sou a Denise Casati, eu sou jornalista, mestre em Ciências de Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP e doutora em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. E estou aqui no ICMC como analista de comunicação desde junho de 2013, tá? Então, mais de 10 anos já. E nesse caminho a gente aprendeu muita coisa, né? Eu falo que eu sou filha da extensão, né? Quando eu entrei na USP, em 1997, o primeiro projeto que eu fiz, que eu falo que eu só não desisti do meu curso de graduação, e talvez alguns dos alunos que estão aqui também tenham passado por experiências similares, eu não desisti porque eu estava engajada em uma disciplina que criou um jornal laboratório voltado para uma comunidade carente. E a gente fez isso no nosso primeiro ano, né, da universidade. Então, no primeiro semestre, a gente não sabia nem o que era jornalismo, mas a gente já tinha contato direto com uma comunidade, a São Remo, e a gente tinha notícias do São Remo. Eu até trouxe aqui para mostrar. O Notícias do Jardim São Remo era o jornal laboratório. Então, eu falo que, diante de tudo que a gente fazia, né, teoricamente, no jornalismo, foi esse projeto que fez eu enxergar o que é você poder contar a história de uma pessoa, você poder trazer uma notícia, né, de uma comunidade carente que nunca aparecia no jornal. Isso impactava a comunidade, impactava nós, alunos. Depois a gente criou um projeto que se chama Projeto Redigir, que existe até hoje lá, que era para levar esses conhecimentos, essas habilidades de comunicação para pessoas que não tinham condições de pagar um curso de redação, por exemplo, e esse projeto existe até hoje lá. Então, é muito bacana quando você entra num grupo de extensão, num projeto, que ele se perpetua. E isso só acontece se isso é institucional.
Eu lembro que a gente teve uma grande discussão naquela época, puxa, esse projeto, vamos criar uma ONG para tocar esse projeto, né? Porque a gente não tem o apoio institucional que a gente gostaria, e eu dizia, não, isso faz parte do tripé da universidade. A universidade tem que oferecer isso para a comunidade, é uma das funções da universidade. Se a gente transforma em ONG, o dia de amanhã, nós aqui não estamos mais em São Paulo, não estamos mais fazendo o projeto morre. Se ele continua como um projeto de extensão, os próximos alunos vão fazer isso continuar acontecendo. Isso acontece com a Operação Natal, isso acontece com o FOG, com o ARTOG, com todos os grupos de extensão que a gente tem aqui. Um monte de gente passa por eles e depois tem o maior orgulho de dizer eu contribuí para isso, e isso ficou institucionalmente ali. Mas como é que isso, né, quer dizer? Eu sou fruto disso, muitos de vocês são frutos disso, a gente sabe da relevância disso. Muitos de nós trabalhamos nisso há muitos anos. Mas o que tem de novo? O que está rolando de novo agora? E é sobre isso que a gente vai falar, né? Como é que a gente pode, nesse novo momento que a gente está vivendo, levar essas iniciativas de extensão, de fato, a um novo patamar, dar mais visibilidade para elas e, ao mesmo tempo, engajar mais a sociedade? Porque a gente percebeu, especialmente durante a pandemia, que as pessoas não sabem direito o que a gente está fazendo aqui. E se a gente não contar, a gente corre o risco de amanhã isso aqui deixar de existir. Isso é verdade, a gente sabe disso. A gente sofreu muitos ataques à universidade pública, os pesquisadores, os estudantes das universidades públicas. Foi muito questionado por que essa instituição tem que continuar existindo. E é por meio da extensão, dos nossos impactos diretos na sociedade, que a gente vai mostrar por que a gente tem que continuar existindo, tá? Então vamos lá. Para começar, eu gosto de falar de exemplo. Acho que os cases, eles dizem mais, muitas vezes, né, do que a gente imagina. Como é que a gente pensa em engajar, então, a sociedade? Como a gente pensa em isso dar valor para o currículo dos estudantes? Bom, a gente começou a fazer esse trabalho de engajamento no início desse ano, e o interessante, eu vou pegar um outro microfone aqui, que eu gosto de andar, e aí fica mais fácil. A gente começou esse projeto de engajamento dando atendimento para um grupo de professores do ICMC que iria ministrar disciplinas nesse primeiro semestre agora, de 2024, e essas disciplinas tinham atividades de extensão dentro do currículo. Isso é uma novidade, né? Por mais que isso já existisse, então eu estava dando o exemplo lá atrás, de 1997, quando eu entrei na USP, e tinha o jornal laboratório que a gente ia fazer na academia. O que era isso? Que a gente ia fazer na comunidade. Eu estava dentro da academia, indo na comunidade fazer um jornal laboratório dentro de uma disciplina. Então, muitas disciplinas aqui tinham projetos já desse tipo, mas isso não era contabilizado como hora para o aluno, né? Isso não era contabilizado na ementa do curso. Isso não entrava lá, isso não estava descrito no sistema. Isso começou a funcionar este semestre. Então, no sistema Júpiter, a disciplina tem que ter na ementa, né, estabelecido horas para extensão, o professor coloca aquilo em prática e o aluno que desenvolve o projeto tem lá as horas computadas, se ele está matriculado na disciplina, e isso vai para o currículo dele, ok? Como isso era novo, a gente começou com esse grupo de professores. Havia 48 professores, então, que era o público-alvo, e a gente deu um treinamento no dia 7 de março, que era muito parecido com essa nossa conversa aqui, né? Como viabilizar as atividades de extensão na disciplina que eu vou ministrar nesse semestre. E aí, a gente deu um atendimento específico para um professor que hoje está em São Paulo, por isso que não pôde aparecer, que é o Gustavo Nonato, mas eu disse para ele que eu ia contar a história dele, que eu ia citar o nome dele, que não seria em vão, então, né? Ele me permitiu. E ele ministra uma disciplina esse semestre que chama Informação Profissional em Ciência de Dados, é na quarta tarde. Essa informação profissional em ciência de dados, o que acontece? Todo semestre, como ele geria essa disciplina? Ele trazia convidados para falar sobre como a ciência de dados acontece aplicada a diversas áreas do conhecimento. Como é que a ciência de dados ajuda a resolver problemas da sociedade em diversas áreas do conhecimento. E o que aconteceu? Ele olhou e falou, como é que eu vou inserir a extensão aqui? E a gente começou a debater, a conversar das possibilidades durante esse evento no dia 7/3, tá? Durante esse treinamento. E a gente falou, bom, um caminho interessante seria os alunos organizarem. E ele falou, puxa, que legal, sou sempre eu que faço tudo. Vamos colocar o aluno no trabalho, vamos fazer o aluno colocar a mão na massa? Bom, essa é a ideia da extensão.
colocar o aluno para fazer extensão, o aluno ter o contato direto com aquele trabalho. E aí o professor colocou um grupo de alunos, então, para organizar esse ciclo de palestras. A gente falou, bom, mas você vai precisar atingir a comunidade externa, como que você vai fazer? Ah, a gente vai ter que fazer uma divulgação prévia. Ok, estruturamos tudo o que a gente imaginou. Vamos fazer híbrido, vamos fazer online também, vamos. Como é que a gente vai saber quem está assistindo? Ah, vamos fazer uma inscrição, porque aí eu sei quem se inscreveu, eu mando o link só para essas pessoas, e a gente começou a desenhar. Daí vem a Maria Luísa. Maria Luísa está aqui? Maria Luísa? Não, Maria Luísa ainda não chegou. A Maria Luísa é uma aluna, então, que cursa Informação Profissional em Ciência de Dados, e ela me procura ali no dia 14 para a gente combinar como é que ia ser o jogo, né? O que a gente ia fazer. E nessa conversa ela me pergunta, puxa, mas como é que eu chego na sociedade, né? Como é que eu vou virar para a sociedade e falar, olha, tá tendo essa palestra aqui? E aí eu expliquei para ela que a gente tem uma área de comunicação, que a gente faz um texto, que já existe um padrão. E nesse documento, depois a gente vai compartilhar esse material no site da CSEX, do ICMC. Todo mundo que quiser, no final da apresentação, tem meu e-mail, me escreve, eu envio a apresentação, envio esse link, tá? Tudo que está sublinhado são links para vocês acessarem dentro do documento. Então eu vou compartilhar isso tudo com vocês, não vai dar tempo de eu entrar em cada documento, mas esse documento que está aí, ele é uma orientação para divulgar atividade. Como que eu tenho que fazer para divulgar atividade no ICMC? Né? Nem toda unidade tem isso. Né? A gente tem aqui uma área e a gente tem esse padrão. Então, quando você me solicita uma divulgação, eu vou avaliar para que público que vai, como é que eu vou fazer, que texto vai ser esse, tá? E aí ela me manda, eu explico para ela como é que funciona, né? Que informações ela tem que me mandar nesse dia. E olha lá, eu recebo as informações pelo WhatsApp. Sim, a gente atende o WhatsApp, a gente atende por e-mail, a gente atende no corredor, a gente atende em qualquer lugar, né? Ela me mandou as informações e foi muito legal, porque aí tinha um monte de dúvida. Eles criaram um site, os alunos, faltava informação no site. O formulário que eles tinham criado para inscrever, faltava um campo importante que a gente queria e tinha um outro campo que não tinha nada a ver. E a gente foi alinhando isso, então. No dia 27/3, eu envio o texto que eu sugeri, né, que a gente fizesse a divulgação por meio desse texto, com todas as informações que ela tinha mandado. Vamos lá, Juste vai, Nonato valida, Maria Luísa valida, tal, a gente publica no dia 28. Isso vai para o site do ICMC, para o site do campus, vai para os boletins que vocês recebem do comunica@icmc.us.br, que é um monte, vai para o informe geral e vai para públicos externos. Se é algo aberto a toda a comunidade, eu mando para todo mundo que pode interessar. Se é um evento híbrido, ou seja, alguém que está no Amapá pode assistir, alguém que está em Roraima pode assistir, eu vou mandar para onde para chegar nessa população? Eu tenho que atingir... Essa população vai entrar no site do ICMC para descobrir que tem uma palestra? Nunca. Do site da USP, talvez nem sabe que a USP existe. Eu preciso chegar na mídia, eu preciso chegar no portal que eles acessam de notícias. Eu preciso chegar no São Carlos Agora, que tem no Amapá, no São Carlos Agora, que tem em Roraima. Porque aí eu estou começando a chegar num público que não tem acesso a essa informação e que talvez por ali vá acessá-la. Ok? Então é pela mídia. Eu uso a mídia como intermediário para chegar até o que a gente chama de população, de sociedade, percebe? E aí, é nesse caminho que a gente vai. A gente manda hoje um texto desse para um mailing nacional de cerca de 9.000 jornalistas e para um mailing local de cerca de 800. Local regional, né? Então, São Carlos, Araraquara, etc. E como a gente faz isso há muito tempo e a gente construiu uma credibilidade, isso é levado em conta, né? Não é mais um e-mail de alguém que eu não sei. É um e-mail da USP, olha, eles fazem coisas legais, que bacana. Vamos levar em conta isso aqui. De repente, a gente pode replicar no nosso site. Então, isso acontece com frequência, né? Uma notícia como essa vai aparecer lá no Amapá, vai aparecer na TV comunitária do Distrito Federal, aparece em São Carlos, claro, aparece na agência FAPESP, que é um veículo importante dentro da comunidade, né, acadêmica, e aparece num monte de outros lugares. Aqui são só alguns exemplos.
Aliás, a gente capta isso hoje na unha. Se algum aluno aí quiser desenvolver um projeto, por favor, eu estou pedindo para desenvolver, para captar isso melhor do que o Google Alerts e automatizar isso para aparecer depois debaixo, todos esses links debaixo da notícia que a gente publicou, eu agradeço, tá? Então vamos lá, vamos continuar vendendo o peixe, né, do projeto. E aí o que acontece? Aparece em todos esses lugares. E é por aparecer em todos esses lugares que a gente consegue o quê? E também a gente vai para a rede social. Daqui a pouco eu volto para a rede social. É por aparecer nesses lugares que eu consigo ter, no evento online, 136 pessoas inscritas, tá? E eu, sendo que 88 não são ligadas à USP, porque o formulário que se inscrevia me dizia isso. E eu tenho hoje, ontem à noite, eu tinha no YouTube mais de 200 visualizações desse evento, tá? Que foi quarta-feira. Participantes no evento, 70 pessoas, sendo 20 não ligadas ao ICMC. Participantes presenciais nesse auditório. Teve uma reportagem da EPTV que, se não foi ao ar agora, vai ao ar em breve. Não foi ao ar ontem, mas eles entrevistaram o Delbem, entrevistaram o Nonato. Então, em breve, a gente vai ter uma reportagem na EPTV que veio aqui ouvir a palestra, mas veio ouvir também os professores falarem do impacto da inteligência artificial na criação de políticas públicas. E o Nonato e o Delbem são os professores que têm vários exemplos para dar nessa área, e eles contaram isso para a EPTV, a gente vai ver o resultado daqui a pouco. O que isso gerou? Bom, além disso, tem várias coisas que aconteceram no evento que podem ser melhores no próximo evento. São palestras, é um ciclo, 15 dias, de 15 em 15 dias. Qual que é o próximo passo? Bom, semana que vem, estou sentando com Maria Luísa, Nonato, e falando, bom, vamos aprimorar isso aqui, vamos melhorar aquilo ali, vamos fazer a próxima daqui 15 dias, que é a Kalinka que vai fazer a palestra, aliás, daqui 15 dias, gente. 17, né? Dia 17 de abril, nesse mesmo auditório, 2 horas, a Kalinka vai falar sobre os táxis aéreos da Embraer. Ó, gente, spoiler total, tá? Spoiler total. Nem fizemos a divulgação ainda. Então, o que vai acontecer? Quando a Kalinka vier fazer parte desse ciclo, provavelmente a gente vai ter muito mais gente aqui, concorda? Porque vai estar estruturado, as pessoas já vão estar sabendo que existe o ciclo, etc. e tal. Esses alunos também vão analisar os feedbacks que eles receberam, porque existia um formulário de avaliação que eles enviaram para os inscritos depois do evento. Durante o evento, teve participação de pessoas que visivelmente não são da área pelas perguntas, pela interação que houve durante o evento. Então, a gente sabe também por isso, por essa interação na hora, quem a gente estava atingindo, que público a gente atraiu. E dá para a gente fazer uma avaliação disso e também, a partir desses dados, melhorar. Percebe que é um ciclo infinito? É infinito. Cada vez que eu fizer, vai ter algo que eu posso aprimorar para a próxima edição. O que os alunos estão aprendendo nessa jornada? Bom, eu tentei listar o que eles estavam aprendendo, é uma lista bem grande, mas a grosso modo, a gente chama de soft skills, né? Que é um termo bastante utilizado hoje. Todo mundo fala, não adianta você ter um monte de habilidade técnica, ser, né, muito bom tecnicamente em criar aplicativo, em programar, numa certa área, se você não tem habilidades adicionais, se você não tem habilidade de comunicação, se você não tem habilidade de trabalhar em equipe. Isso é muito valorizado hoje, inclusive durante as entrevistas de emprego. Por isso que eles valorizam tanto quem faz extensão. O aluno que participa de grupo de extensão é muito valorizado nas horas das entrevistas. Por isso, porque você sabe que se ele está fazendo alguma atividade desse tipo, ele está desenvolvendo soft skills. Quais outras soft skills a gente pode falar? Habilidade de gestão de projeto, habilidade de gestão de eventos. Quer dizer, quem nunca fez um evento não tem ideia de como é que é. Quando você vê isso acontecer, você sabe o trabalho que dá. Pô, tem que planejar. Como é que eu tenho público? Como é que eu chego até o público? O que eu tenho que fazer para fazer isso? Como é que eu avalio? Tem que avaliar depois que terminou, mas por que eu vou avaliar? Bom, se eu avaliar e guardar, não adiantou nada. Agora, se eu avaliar para melhorar, aí tem algum sentido, né? Bom, isso é um pouquinho do resultado inicial que a gente conseguiu a partir de um trabalho em uma disciplina. Tem várias outras disciplinas em que isso vai acontecer, tá? Que são ministradas agora no ICMC. Nem todas são nesse modelo de ciclo de palestras, né? Tem disciplinas que os alunos estão fazendo vídeos e esses vídeos vão ser avaliados pelo público-alvo e depois a gente espera que isso vai chegar no nosso YouTube. Esse é um outro exemplo de uma atividade inserida dentro de uma disciplina.
Mas não ia ser legal se a gente conseguisse fazer esse ciclo aí para qualquer atividade de extensão? Será que a gente consegue? Como que a gente pode fazer isso? Essa é a ideia. Porque fazendo esse ciclo girar, a gente está conseguindo engajar mais a sociedade, a gente está conseguindo fazer a sociedade entender o que acontece aqui, por que a gente está aqui, e a gente está conseguindo, sim, melhorar o quê? As habilidades dos nossos alunos. Ou seja, eu também estou aprimorando a parte de ensino, e talvez muitas coisas que vão acontecer nesse ciclo aqui também ajudem a pensar em possibilidades de pesquisa e fazer pesquisas melhores. Em identificar necessidades que, sem esse contato com a população, eu jamais teria a oportunidade de identificar. Então, a extensão, a gente não pode ter essa visão utilitarista, né? Que é apenas eu lá levando algo ao conhecimento da população. Não, é nesse contato aqui que muda a visão de mundo de pessoas. É nesse contato aqui que a gente pode ser melhor em ensino e em pesquisa. Percebe? E em extensão, claro. Ok? O que é interessante dessa historinha, então? Opa, fui para o lado errado. O interessante dessa historinha, que eu queria contar para vocês, é porque ela nasce, na verdade, então tem um impacto social em rede social, que a gente pode mensurar. Esse não teve um grande impacto, a gente até demorou para fazer essa postagem, foi bem em cima da hora, mas eu tenho como captar esses dados também. O que é bem interessante, né? Porque se a gente constrói dessa forma o ciclo, eu vou conseguir ver qual palestra atraiu mais gente, qual tema as pessoas estão mais interessadas, né? Por aí vai, dá para fazer um monte de análise a partir disso, tá? Não vou focar nisso. Qual que é a nossa ideia, então? Fazer o ciclo daquela forma girar para todos os projetos de extensão, quer eles estejam dentro de disciplinas ou não, tá? E isso a gente vai conseguir propiciando treinamento à comunidade interna, de maneira a fazer isso, né? Apoiar a curricularização das atividades de extensão, por meio tanto dessas disciplinas regulares, quanto via programa, projeto, curso, oficina, ação, atividade, seja lá o que for. E organizar um portfólio estruturado dessas iniciativas voltadas ao engajamento com a sociedade, unindo-as, então, sobre o mesmo arcabouço. A gente tem isso organizado, né? Para fortalecer e aumentar a visibilidade dessas ações. E oferecer um apoio institucional especializado. Dizer para as pessoas, estamos aqui para ajudar vocês na construção disso. Você não está sozinho, você não tem que fazer tudo. Você não tem que fazer a divulgação sozinho. Tem uma área que faz isso para você, que é especializada nisso. Você não precisa planejar um evento sozinho. A gente consegue te ajudar nisso. A gente já tem experiência nisso, percebe? A gente consegue mostrar... alguém aqui quer fazer um outro ciclo de palestra? Já tem um aprendizado aqui. Olha, vamos, né, compartilhar esses aprendizados. A gente consegue ter um relato disso, porque a gente tem o dado, a gente vai saber contar amanhã como foi esse ano em relação a essas atividades. Isso vai estar, de fato, registrado no mesmo lugar e não com o fulano ou com o Beltrano, que eu não sei mais onde foi, por que esse dado, aonde esse dado foi parar. A gente vai conseguir implementar melhoria em cada ação, porque a gente, claro, está avaliando, e a gente vai conseguir que isso se torne sustentável ao longo do tempo, porque se torna institucional. A Kalinka não é dona do Technovation. A Denise não é dona do Pint of Science. A Camila não é dona do projeto que ensina os idosos, né, a lidarem melhor com as tecnologias digitais. Isso são projetos do Instituto, percebe? E que a gente espera que quando a gente não estiver aqui, eles continuem acontecendo, não é? Outra questão, a gente quer testar o primeiro piloto de engajamento com a sociedade da USP, porque a gente acredita nisso, né? E a gente acha que isso pode ajudar muito a própria USP se espalhar para outras universidades. E a gente quer colocar tudo isso numa plataforma digital adequada e acessível, com informações de todas as iniciativas do Instituto que envolvam o engajamento com a sociedade. Legal? Difícil, né? Sim, a gente tem bastante trabalho para chegar aí, mas a gente acredita que a gente vai chegar. O que é esse tal de engajamento com a sociedade, Denise? Você está falando um monte de coisa, deu um monte de exemplo. Tem um embasamento nisso, percebe? A gente não está trazendo isso porque, né? Uma grande luz apareceu, né? Pum, não é assim. Isso tem a ver com uma vivência, né, que eu tive no Imperial College London, o ano passado,
E lá eu descobri que eles dividem o que é extensão. A gente chama aqui de extensão tudo. Lá eles dividem em outreach e public engagement. E é daí que vem essa ideia de pegar todas essas ações que a gente tem, obviamente, um contato direto com a sociedade e trazer sobre um mesmo escopo. Percebe? Porque eu tenho que lidar com essas ações de uma forma diferente de como eu lido com a tradicional extensão que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer a feira de profissões. A gente vai lá em São Paulo mostrar os cursos. Aquilo é extensão tradicional, é o que no exterior se chamaria de outreach. Quando a gente faz um curso de extensão, de aperfeiçoamento, para falar de uma linguagem de programação específica, eu estou atendendo um público, um nicho específico, que já é, em teoria, meu público-alvo. Isso é a extensão mais tradicional, isso é outreach no exterior, especialmente em UK, no Reino Unido. E aí o que acontece? Quando a gente fala em public engagement, não, eu tenho que atrair a população, eu tenho que aprender com ela, eu tenho que estar junto com ela, eu tenho que divulgar, eu tenho que avaliar. É outro processo, é um processo bidirecional. É isso que essa definição está trazendo para a gente. E por ser um processo bidirecional, é que eu preciso pensar nele de outra forma, é um novo paradigma, percebe? E quando a gente coloca isso sob o mesmo escopo, a gente começa a dar um outro perfil para essas ações. Se a gente conseguir fazer igual o Imperial fez, eu estava nesse evento aqui, muito legal, que foi o Engagement Day, que é daquela foto ali, ó. Esses projetos todos que a gente tem aqui no ICMC, então, preparação para a Olimpíada de Robótica, projeto com os idosos, projetos de meninas programadoras, Technovation, matemática na medida certa, enfim, todos os cursos, projeto Codifique, Codifique Kids, etc, etc. Isso tudo caberia muito bem nesse Engagement Day. Eles mostraram cases lá, vários cases de sucesso desse tipo dos projetos que a gente tem aqui. Só que eles apresentaram de um jeito que você olhava e falava, nossa, eles estão contando quantas pessoas, aonde eles chegaram, eles trazem os depoimentos, eles mostram tudo isso. Meu sonho é fazer um Engagement Day, ou o dia do engajamento com a sociedade do ICMC, em que a gente vai mostrar o ano que vem, né? Nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, não necessariamente, que a gente vai mostrar o que a gente fez esse ano inteiro. E que a gente vai poder trazer esses dados, vai poder fazer o mesmo barulho que eles fazem lá. Porque eles não fazem nada de diferente do que a gente faz aqui. Mas eles empacotam isso de um jeito muito legal para vender para a sociedade. E isso é que atrai recursos lá. Eles fazem isso porque, se eles não fizerem isso, não tem recurso público. Não tem nem recurso privado. Eles precisam mostrar o impacto que eles têm. E a gente também tem que mostrar o impacto que a gente tem, porque senão daqui a pouco a gente vai morrer. É uma questão de sobrevivência, né? Então vem daí a ideia, né? Ele nasce a partir dessa participação de 2 meses num programa de capacitação no exterior, via Print USP CAPES, em que eu participei de vários treinamentos lá. Eles têm um material muito bacana, inclusive eu disponibilizei isso tudo no Drive, está no final da apresentação, explicando como que você pode fazer esse tipo de ação de engajamento com a sociedade. Então, esse teórico aqui, essas definições todas, elas nascem a partir dessa experiência. E o que isso tem a ver com extensão, afinal, e curricularização, né? Por que a gente está aqui falando disso? Porque quando você pensa na definição de extensão, que é uma via de mão dupla, que a gente aprende com a sociedade, que a gente tem um processo educativo, cultural e científico, articulando ensino e pesquisa de forma indissociável. Quando a gente olha para essas definições de extensão, a gente olha e fala, bom, isso envolve engajamento com a sociedade. Se eu quiser fazer extensão da maneira conceitualmente como ela é, eu tenho que ter engajamento com a sociedade. Então, tem tudo a ver. Quer dizer, a gente está falando de coisas que se combinam, que se somam. E o que mais que acontece? Bom, o que acontece é que essa definição, ela também, quando a gente olha para as definições de curricularização e a gente olha para a demanda legal que existe da gente inserir isso dentro dos currículos, que isso é uma demanda legal, 10%, então, de todos os cursos de graduação, da carga total, da carga horária, né, dos estudantes dos cursos de graduação,
tem que ter o quê? Atividade de extensão, 10%. Bom, pela primeira vez estão reconhecendo que extensão não é extracurricular, é curricular. É só isso que mudou. Só isso. A gente vai continuar fazendo o que a gente fazia, do mesmo jeito, a gente vai. Só que agora a gente tem que registrar, tem que contabilizar, e isso tem que aparecer no currículo do aluno. Isso nos obriga a fazer mais do que a gente já fazia, percebe? Porque talvez o que a gente fizesse não vai cumprir os 10%, dependendo do curso do aluno. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bom, como é que eu atendo essa legislação? A USP vai e cria as premissas, né? Quais são as premissas? A partir dessa legislação, a USP fala, legal, para colocar a extensão no currículo, tem algumas regras. Não é qualquer atividade. Como que é? Tem que ser coordenada, acompanhada, avaliada por um docente, tem que ser realizada pelo estudante, tem que ser voltada a um grupo social definido externo à universidade, tem que ser avaliada com base em indicadores adequados à atividade desenvolvida para e com o grupo social e tem que atender prioritariamente ao princípio da gratuidade. Bom, como é que eu sei se a minha atividade encaixa ou não nessa perspectiva, para eu saber se ela vai poder ou não contar como hora para o currículo do meu aluno? Como é que eu sei? Tem umas perguntinhas que facilitam. A sua atividade atende a uma questão social específica, ou a atividade do seu grupo de extensão, enfim? Proporciona troca de experiências, vivências e saberes com a sociedade? Tem a intenção de simultaneamente contribuir para a sociedade, para a formação social dos estudantes? Está desenvolvendo alguma habilidade adicional no estudante? Prevê a participação ativa dos estudantes no diálogo direto com a sociedade? Se você responde sim para tudo isso, a sua atividade de extensão é curricularizável, ou seja, vai valer para o aluno, vai valer no currículo, não é extracurricular, é curricular. Legal? Quais são as estratégias que a USP vai usar, então, para inserir isso dentro do currículo da graduação? O exemplo que eu dei, né, lá no começo, o case 1, que são disciplinas regulares que contêm atividade de natureza extensionista, total ou parcial, com carga horária a ser discriminada no sistema Júpiter, ok? Dentro da disciplina. Englobou. Qual é o outro jeito? Atividades extensionistas curriculares. AEX. Acostumem-se com essa sigla, porque vocês vão ouvir ela muito agora, o tempo inteiro. AEX. São programas, projetos, cursos, oficinas, ações e atividades cadastradas no sistema Apollo, em aba específica, com carga horária definida, objetivos, métodos e estratégias de avaliação coerentes com os pressupostos da extensão universitária. Ou seja, seu grupo de extensão faz alguma atividade, por exemplo, dá uma certa oficina para ensinar o público a desenvolver robô. O seu grupo tem um projeto para ajudar os estudantes que querem passar no vestibular. Tem um projeto de ensinar a programação. Então, qualquer coisa que o seu grupo faça voltado para a comunidade, em teoria, se você cadastrar no Apollo como AEX, a partir do docente que coordena essa iniciativa, claro, o docente que vai fazer esse processo, isso pode valer para o currículo do aluno. Legal? Não vai valer para o currículo do aluno se não for cadastrada como AEX. Tá? Ah, mas eu tenho um grupo de extensão. Mas está cadastrado no AEX? Não, então não vai valer no currículo do aluno. Tem que estar cadastrado dessa forma, porque senão eu não consigo contabilizar. Não significa que você não faça extensão. Significa que eu não consigo simplesmente saber que horas que eu vou dar para quem. E eu preciso saber disso porque agora é exigido pela lei. Então, alunos vão acessar no sistema Júpiter a contabilização total de todas as atividades curriculáveis extensionistas. Ou seja, tanto aquilo que está dentro da disciplina, quanto aquilo que está fora da disciplina. Ok? Ele vai ver tudo isso no Júpiter. E ele pode participar de atividade de extensão dentro de disciplina e fora de disciplina. Bacana? Desde que esteja tudo bonitinho, colocado nos sistemas como a USP regulamentou que deve ser. Ai, essas perguntinhas são boas. Eu queria que vocês tivessem aí um minutinho para discuti-las com o seu coleguinha do lado. Não tem coleguinha do lado, arruma um coleguinha para ficar do lado. Duplas, trios, no máximo. Discute aí. Perguntinhas. 5 minutinhos? 5 minutinhos? Vamos lá.
Quem quer responder a primeira? Uai, não discutiram ainda, gente? Tá, mais uns minutinhos. Gente, não tem certo e errado, não. Pode tentar. Não tem nota, não, tá? Quem responde a primeira? Ninguém arrisca. Ali. Achei um E. A primeira, peraí, ó lá. Vamos ver. E aí? Para a primeira pergunta, eu acho que não, porque demanda Lê a pergunta pra gente, aí você defende, porque a gente tá gravando, okay. É legal a gente ter. Ok. Toda atividade de extensão demanda um mesmo tipo de engajamento com a sociedade? Não. Ela sempre demanda algum engajamento com a sociedade, só que ele não necessariamente tem que ser do mesmo tipo. Você consegue engajar e conseguir aquele requisito de ser avaliado pela sociedade de formas diferentes para atividades diferentes. Então não precisa ser o mesmo tipo. Dá um exemplo? Por exemplo, você pode ser avaliado em um formulário, ou pode ser que você está sendo avaliado na presença, o pessoal está vindo lá e te avaliando. Ou pode ser online, que a avaliação está acontecendo, sei lá, pelo número de pessoas que estão assistindo a sua apresentação online para esse tipo de coisa, ou algo desse tipo. Ok, alguém quer acrescentar alguma coisa? O que vocês acham? Você também pode adicionar através de múltiplas formas, como palestras, ou aulas, cursos, ou tentar até fazer um mini projeto ali com os grupos da sociedade. E daí essas são formas diferentes de você engajar com ela. Ok, então a gente pode ter... É como se o engajamento não fosse 880, né? Preto, branco, né? A gente tem aí uma linha com infinitas possibilidades. De 0 de engajamento até 100, a maioria de nós vai ficar ali, né? Nem tão perto do 0, nem tão perto do 100. Isso que a gente está fazendo agora, esse exercício aqui, é uma espécie de engajamento, não é? Pedir para você conversar com alguém, estou pedindo para você responder. Então, assim, esse é o maior engajamento possível? Não. O maior engajamento possível seria se a gente fosse fazer agora uma atividade de extensão, mão na massa, e fosse, né, juntos desenvolver alguma coisa, criar alguma coisa. Aí sim, aí seria talvez uma atividade em que a gente teria um engajamento muito maior, porque a gente ia criar junto alguma coisa, fazer junto. Você não está fazendo junto, criando junto, desenvolvendo junto, você está em outro tipo de engajamento. E aí você tem 1000 possibilidades, ok? Não existe só uma forma de engajar. E dizer que você tem que atender o público-alvo não significa que você tem que ir até o público-alvo. Não significa que eu tenho que fazer toda a ação de extensão curricularizável para o público externo indo até ele. Ele também pode vir aqui, ele também pode me acessar de outras maneiras, por meios digitais, etc. e tal, tá? Segunda questão, quem quer? Ninguém. Ai, gente, tá tão difícil assim aquela pergunta? Alguém arrisca? Não. Bom, então eu vou seguir, né? Toda atividade realizada pela universidade que demanda engajamento com a sociedade é uma atividade de extensão? Eu estou engajando com a sociedade, eu estou engajando com alguém que não está aqui, de alguma maneira, fazendo alguma coisa. Estou fazendo extensão? Está indo além da universidade. Além dos muros. Porque está indo além da universidade. Então, pode não ser uma atividade que entra no currículo, mas é uma atividade de extensão. Obrigada, é isso mesmo. Quer dizer... Está envolvendo um extramuro, está envolvendo mais do que o público interno, é extensão. Não significa que ela está inserida no currículo, que está valendo o currículo do aluno de graduação, pode ser um aluno de pós-graduação que está fazendo, enfim, não sei. Mas a gente pode dizer que sim. Toda atividade curricular extensionista, aí começa a ficar complicado, né? Toda atividade curricular extensionista, o que é atividade curricular extensionista? Curricular está no currículo. Pode estar dentro da disciplina
ou fora dela, cadastrada como programa, projeto, curso, legal. Demanda algum tipo de engajamento com a sociedade? E aí? Alguém arrisca? Vamos voltar para o conceito, esse demanda, né? Esse demanda mais cérebro, vamos lá. O que acontece? Se é atividade curricular extensionista, tem que seguir o quê? Premissa, né? O que a USP disse? Para ser atividade curricular extensionista, tem que ser como? Voltada a grupo social definido externo à universidade, avaliada com base em indicadores adequados à atividade desenvolvida para e com o grupo social. Tem que ser com engajamento. Então, se eu quero fazer uma atividade curricular extensionista, tem que ter algum tipo de engajamento com a sociedade. Por quê? Tem que atingir público externo, e esse público externo tem que avaliar o que eu fiz. Tenho que engajar, senão não dá para ser, entendeu? Toda atividade de engajamento com a sociedade realizada pela universidade é uma atividade curricular extensionista ou está inserida em uma disciplina regular? Aí é o contrário, né? E aí? Não, porque você pode fazer uma atividade com engajamento com a sociedade que não está relacionada a uma disciplina, mas não ter registrado em nenhum lugar, e aí não vai ser curricular, e aí você não está conseguindo nada no currículo. Você não está proibido de fazer, não está né? proibido, pode fazer, só não vai ganhar nota. Só não vai valer para o currículo dos estudantes de graduação que estiverem envolvidos ali, isso não está registrado. Claro, isso traz algumas questões, algumas dificuldades. Se não está registrado, provavelmente vai ficar mais difícil para você pedir alguma ajuda. Recurso. Exatamente, por aí vai. Toda atividade de extensão demanda ações de comunicação? E aí? Sim, porque você precisa acessar a comunidade exterior, e para conseguir acessar a comunidade exterior, você precisa de alguma forma de se comunicar com ela. Muito bem, acho que ele já respondeu a outra, né? Toda atividade que prevê algum tipo de engajamento com a sociedade demanda ação de comunicação. Legal? Bacana? Matamos as questões difíceis. Então agora a gente vai para as questões fáceis. A gente tem um monte de jeito de engajar, a gente já falou um pouco disso, então não vou repetir, tá? Inspirar alguém pode ser um modo de engajar, né? Colaborar, consultar o público, informar o público, enfim, tem muitos jeitos de engajar. E a gente pode fazer em várias etapas, né? Às vezes a gente está fazendo um projeto de pesquisa e fala, tá, quando eu terminar essa pesquisa, eu vou divulgar os resultados num paper, e aí a gente faz uma reportagem contando como é que foi. E a gente acha que é só no final que dá para engajar. Não, dependendo do tipo de solução que você está criando, talvez fosse muito mais interessante se você engajasse o seu público-alvo no começo para entender o que ele precisa e criar uma solução melhor para ele. Então, assim, a gente pode pensar, né, no caminho dos projetos que a gente faz, seja em ensino, em pesquisa ou em extensão, em diferentes tipos de engajamento, nos diferentes momentos de implementação desses projetos. Legal? Bom, continuando. O que a gente quer... Aonde a gente está querendo chegar aqui? A curricularização da extensão, esse nome, né, que é tão assim pomposo, na verdade, pela forma como a gente está compreendendo, como o ICMC está compreendendo isso, é que é um procedimento que a USP está adotando para atender uma demanda da legislação, é só um procedimento. O resultado desse procedimento deve gerar essencialmente o quê? A ampliação do engajamento da universidade com a sociedade. A nossa finalidade não é curricularização da extensão. A nossa finalidade é engajar mais com a sociedade. Para isso, se a gente conseguir colocar isso no currículo, excelente, porque isso está contabilizando para todos nós e vai ser ótimo quando isso entrar na avaliação docente, os docentes também passarem a ser avaliados por isso e valorizados por isso. Então, o engajamento, ele vai poder trazer benefícios para todo mundo e maximizar os benefícios para todos, porque rola uma troca de conhecimento, a gente pode ter pesquisas, ações com coparticipação do público. E o ensino tem um impacto positivo na comunidade, e não só na comunidade externa, mas também na comunidade interna. Legal? Bom, o ICMC já promove um monte de ação de engajamento com a sociedade. Eu já dei vários exemplos para vocês, aqui tem um monte deles.
nem todos são curricularizáveis. Por exemplo, a gente vai fazer o Pint of Science, que é o maior festival de divulgação científica do mundo, junto com todo mundo, 13, 14 e 15 de maio agora. Não dá tempo de transformar numa X, colocar no Apollo, colocar os alunos para ajudar. Para o ano que vem a gente pode fazer, para esse ano não dá. Então a gente pode fazer sim extensão sem ela ser curricularizável. Mas o desejável seria que pelo menos os grupos de extensão conseguissem fazer de forma curricularizável, porque os nossos alunos vão precisar dessas horas e os grupos de extensão precisam de pessoas e as pessoas vão ficar mais motivadas se estiver valendo para o currículo delas. A outra questão, então, como a gente faz com essas atividades? A gente já faz aquele ciclo que eu mostrei para vocês lá, né, na disciplina do nonato. A gente já chega com essa divulgação dessas atividades de extensão. A gente só quer agora fazer isso de uma maneira ordenada e mostrando que isso faz parte de um ciclo. Como que a gente fazia antes, então? A gente fazia as atividades sem aparecer no histórico escolar dos estudantes de graduação. Agora vai aparecer. A gente fazia esse monte de atividade de forma independente. Cada coordenador fazia de um jeito, de uma forma, isso o dado ficava com ele, a informação ficava com ele. Não havia um planejamento estruturado, um registro, um acompanhamento. A avaliação poderia acontecer, mas isso não era compartilhada. Os aprendizados, portanto, também não eram compartilhados. A gente tinha uma carência, né, de ferramentas adequadas, falta de apoio. Então, a gente quer colocar o projeto de engajamento para potencializar os impactos dessas ações, aumentar a visibilidade e compartilhar esses aprendizados e, claro, estimular mais ações. Essa é a meta. Como que a gente está começando a fazer? Mostrei lá no começo, com o Case 1. E agora eu vou chamar o Júlio, nosso presidente da Comissão de Cultura e Extensão do ICMC, para contar como é que o ICMC vai fazer para que programas, projetos, cursos, oficinas, ações e atividades sejam cadastradas no Apollo. Nas disciplinas já está rolando. Como é que a gente faz para rolar fora das disciplinas e contar a hora para o aluno? Júlio, vamos lá. Onde que é aqui? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Júlio, sou presidente da CSEX, junto com a Camila, a vice-presidente, né? Então, eu só queria reforçar um ponto, né, aqui, que institucionalmente a gente tem que estar de mãos dadas, né? Então, a diretoria, as comissões, os chefes de departamentos, todos, né? Isso aqui é um assunto que veio para ficar dentro da universidade, né? E o alvo principal são vocês, são os alunos, né? Então, acho que institucionalmente nós temos que criar condições para que vocês desenvolvam as atividades, tá? E o ICMC faz muita atividade, faz muito, né, de modo geral, tá? E as nossas outras unidades aqui do campus também fazem, tá? Então, a Denise comentou, falou bastante sobre a questão do engajamento, né? Sobre como motivar, né? Eu acho que isso é relevantíssimo, né? E a gente não está acostumado a fazer isso, né? Ou a gente acha que faz certo, mas existe técnica, existe metodologia para fazer isso. Como é que a gente convence as pessoas a fazerem aquilo que nós achamos que é correto, ou que é interessante, ou que é legal, ou que vai gerar algum resultado, né? Então, reforçando, né, nós aqui da Comissão de Cultura e Extensão, né, a diretoria, o Instituto de uma forma geral, a gente já está trabalhando há um bom tempo, né? Eu sei que tem gerado uma certa ansiedade em todo mundo, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cadastrar isso no Apollo? Mas já começou, os alunos precisam ter horas, né? Então, eu acho que a gente tem que ir com um pouco de calma, né? E a ideia agora aqui é mostrar como, burocraticamente, né, a gente não tem como fugir disso, né? Como que a gente vai fazer isso, né? E é um começo, tá? Obviamente, isso vai ter modificações ao longo do processo, né? E a gente quer ter feedback de vocês, positivo ou negativo, para melhorar o processo, tá? Então, a ideia é que isso fique suave ao longo do tempo, né? E, então, a gente tem um fluxograma aqui, né, que basicamente mostra como é que a gente vai começar, tá? Então, existe um sistema, né, que registra todas as atividades de extensão dentro da universidade, que é o Apollo, tá? Muitos conhecem o Apollo, né? Tem um lado bom do Apollo, um lado ruim do Apollo, enfim, tá? Então, a gente vai começar primeiro por um formulário, tá? E qual é o nosso objetivo com esse formulário? É fazer uma triagem do que os docentes vão cadastrar, tá? Então, nós queremos começar assim, tá? Então, a CSEX e a Denise, né? Então, a gente chamou a Denise, digamos que ela vai fazer parte de um setor aqui de engajamento, né? Junto com a CSEX, tá?
Então, a gente vai avaliar o que os docentes vão colocar como atividade de extensão e vamos dar um feedback, tá? E a ideia é que, depois que a gente fizer essa avaliação, e isso vai ser rápido, tá? A gente está programando uma atividade semanal, tá? Ou quinzenal, né? De modo que o docente insira a atividade, a gente avalia e libera o cadastro para o docente no Apolo, tá? E a ideia é que isso não volte para a gente, tá? Então, assim, é um passo, digamos, que vai dar um pouquinho de trabalho no começo, né? E a gente quer evitar retrabalho disso para o chefe de departamento, ele não aprovar por alguma razão, ir para a CSEX não aprovar, enfim, tá? Então, a ideia é seguir um fluxograma aqui, né? O docente vai preencher a atividade, tá? Vai definir a atividade. Esse preenchimento tem que obedecer um regramento, tem todo o material que a gente desenvolveu aqui, né? E isso vai ficar disponível no site da CSEX. A gente vai divulgar isso amplamente a partir de segunda-feira, né, Denise? Então, o docente vai preencher esse formulário, nós vamos avaliar esse formulário, tá? Se tiver ok, a CSEX indica um ok e vai solicitar para o chefe de departamento fazer a aprovação de referendo, tá? Quando ele chegar para a CSEX também, a gente vai aprovar de referendo e liberar a inserção no Apolo rapidamente. Por quê? Os alunos precisam desenvolver as atividades e eles precisam ganhar horas nessas atividades, tá? Então, quanto mais cedo essas atividades estiverem inseridas, mais rapidamente os alunos vão conseguir desenvolver essas atividades e as horas vão para o currículo, tá? Lembrando que vocês vão ter que desenvolver essas atividades. Então, vocês vão ter que ter 10% da carga horária lá no curso, né, antes de se formar. E isso já começou a partir do ano passado, tá? Então, a gente está num processo em que, digamos, a gente está trocando a roda com o carro em andamento, né? Mas eu queria, particularmente, deixar todo mundo calmo, que eu acredito, a gente acredita que isso vai dar certo, né? A gente realmente acredita que esse mecanismo aqui tende a ajudar o Instituto, ajudar vocês, né? E por que não ser um exemplo aí para a universidade, tá? Isso dá trabalho para ser feito, né? E a gente já vem discutindo isso há alguns meses, desde o ano passado, é verdade, né? Quando o Denise foi para a Inglaterra. Então, essa é a ideia. Então, a CSEX vai sugerir a aprovação depois, né? E isso vai para o Apolo e o docente continua com a coordenação, tá? E, obviamente, se tiver algum problema no preenchimento, né? A gente tem notado, com alguns preenchimentos iniciais, né, que a maior dificuldade dos colegas é saber quem atingir, né? Qual é o público-alvo, né? Então, assim, o público-alvo pode ser a sociedade, mas quem que é a sociedade, né? Então, acho que a primeira dificuldade é quem é o público-alvo, quem eu quero atingir, como eu vou atingir, né? E tudo isso leva a uma roda positiva, né, de como eu vou angariar pessoas, quantas horas que eu vou dar para cada aluno, enfim, tá? Bom, então a gente começa por esse formulário, tá? Tem um formulário aqui, né? A gente vai disponibilizar isso depois para vocês, ele já está pronto, tá? Nesse formulário tem informações de como preencher o formulário também, a gente desenvolveu o material, né, bem completo de como preenche, né? Meio que um to-do de como fazer, né? E um link também para o tutorial para o cadastro do Apolo, tá? Então não vai ter como os colegas presentes aqui, né? Não tem como fugir do cadastro no Apolo, tá? Mas é um cadastro relativamente simples, né? Desde que as informações estejam condizentes, coerentes, enfim, tá? Então, o foco sempre vai ser o aluno, tá? Eu tenho insistido bastante nisso com a Denise, né? Quer dizer, como que a gente atinge o aluno, tá? Então, nós, aqui, como instituição, temos que criar essas condições. Agora você. Oi, diga. Tem outro aí? Acho que tá lá com ele. Tá lá com ele. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber como garantir que os alunos vão cumprir essas horas, principalmente nas atividades que são promovidas por pessoas de fora da USP. Tá, isso quem vai ficar responsável é o coordenador da atividade, tá? Então, o docente que vai propor essa atividade, ele vai ter que destacar, né, no preenchimento do formulário e depois no Apolo, como é que vai ser essa dinâmica, né? Então, vocês vão ter que registrar, por exemplo, se você vai fazer uma atividade que envolve uma palestra, né, na proposição da atividade vai ter que constar lá como é que vocês vão ter que registrar a presença, enfim, ter feedback depois da finalização da palestra, por exemplo, enfim, né? Então, a forma como isso vai ser contabilizado e como, digamos assim, os docentes vão, abre aspas, obrigarem vocês a fazerem as coisas, né,
vai ser definida pela própria atividade. Cada atividade vai ter uma característica em particular, né? Então, a forma de avaliação, a forma de cumprimento da atividade, ela vai existir, né? Na medida em que o docente define como vai ser a atividade. Tá? Então, microfone. Deu certo aí? Mas não é o caso, porque quando eu converso com os docentes, eles falam o seguinte: o docente já tem muita coisa acumulada na universidade. Ele exerce funções administrativas, ele faz a pesquisa, ele leciona, e agora ele vai ter que cuidar das atividades extras. Como que o docente vai dar conta de fazer isso tudo de maneira primorosa? Ou a USP vai mudar a dinâmica dela de avaliação dos docentes e passar a valorizar essas atividades extras? Porque o docente atualmente é validado pela quantidade de pesquisa. Tá. E não pela atividade. Como é que você chama? Handel. Como? Handel. Handel. Bom, é o seguinte, vamos lá. Isso é uma outra discussão, mas é uma discussão que tem acontecido. Mas isso não pode ser um ponto que desmotiva a gente a fazer as coisas diferentes, né? Porque é difícil sair da zona de conforto. Então, no fundo, o que a gente está fazendo, e que a gente vai ter que fazer, é sair da zona de conforto. Agora, todo mundo está tentando descobrir uma forma de sair dessa zona de conforto. Esse tipo de pergunta ela é importante, já foi objeto de discussão, inclusive no COSEX, no ano passado, né? Tem colegas aqui, por exemplo, de IAL. Olha, como é que fica isso na CERT? Né? Como é que isso vai contabilizar na carga horária do docente? Carga horária de disciplina. O docente já dá muitas horas em sala de aula, vai ter que estar contabilizando mais horas. Enfim, a USP vai discutir isso em algum momento. Eu só não sei de precisar quando, mas isso vai ser objeto de discussão, certamente, em algum momento. Agora, isso não pode impedir que a gente comece uma ação diferente. Obviamente, a gente vai ficar mais sobrecarregado, tá? Não tem como. Agora, o que eu acho que nós precisamos fazer é identificar, só para finalizar, identificar ações que nós já fazemos do ponto de vista extensionista aqui, né, e mapear essas ações para elas serem curricularizáveis. É o que nós vamos começar a fazer a partir da semana que vem. Tá? Então, nós vamos convocar os coordenadores do grupo de extensão e ter um corpo a corpo com todos eles, né, e fazer esse mapeamento. Né? Eu já conversei com alguns alunos, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que pensar numa seguinte situação. É interessante fazer ações de extensão que são bacanas, legais, sim, mas primeiro a gente tem que começar a fazer coisas que vão dar retorno para vocês, do ponto de vista institucional, horas. Então, nosso objetivo primário, com relação aos grupos, depois outros projetos, é fazer um mapeamento de atividades que vão ser curricularizáveis. Tá? Uma coisa que talvez a gente tenha que dizer é que isso já é feito. Muitos professores, não são poucos. Quantos grupos de extensão a gente tem no ICMC? Para vocês terem uma ideia, 25 grupos de extensão. Se cada grupo de extensão contabilizar a ação que já faz e o docente que coordena o grupo colocar como AEX, 25 AEX. Isso vai aparecer, depois que é cadastrado no Apollo, isso aparece no sistema Júpiter e o aluno vai lá e se cadastra para participar dessa AEX. E aí isso já vai ser contabilizado para o aluno, ok? Então, se eu tiver 25... Se eu tenho 25 grupos de extensão, tem vários grupos de extensão que eu já sei, por exemplo, que daria para fazer mais do que uma EX. Mas se cada um fizer uma EX, o registro de uma EX, talvez a gente já cumpriu, considerando mais aquilo que tem dentro da disciplina, talvez a gente já cumpriu o que a gente deveria cumprir de 10%, percebe? Não é que a gente não faz isso. Eu acho que a gente tem que mudar essa ideia de que isso é algo que é para a gente começar a fazer algo. Não, a gente já faz há muito tempo. Só que a gente fazia de um jeito que não ficava contabilizado para o aluno. Não era registrado como é registrado a sua presença em aula, como é registrado uma atividade que você faz de pesquisa, de iniciação científica, percebe? Isso ficava registrado. Isso não era registrado. Era registrado como extracurricular. Como é que eu faço isso ser registrado curricular? É isso que está mudando. Então, o que eu imagino? Professores que já fazem, se os professores que já fazem, os grupos de extensão que já fazem extensão, colocarem isso da forma como a USP está pedindo, né, e isso ser curricularizado, a gente já atende. E quem for fazer a mais, que ótimo. E daqui a pouco a USP vai começar a cobrar, que bom. Espero que as agências de pesquisa também passem, as agências de fomento à pesquisa também comecem a cobrar isso. Comecem a falar, eu quero que você mostre o seu impacto na sociedade, docente. Por quê? Porque no Reino Unido acontece assim, e é assim
que eles mobilizaram lá a comunidade a dar valor para isso. A gente tem que valorizar isso, passou da hora. A universidade está começando a perceber isso agora. E a gente, como aluno, a gente também tem que exigir isso dos docentes, sabe? Porque é o tripé, não é, gente? Então, isso não é trabalho a mais, isso faz parte do que deveria ter sido combinado com o docente desde o momento que ele foi contratado. Camila, quer falar alguma coisa? Não? Então, só reforçando, né? Mais alguém? Desculpa. Oi, boa tarde. Meu nome é Jesus, eu sou aluno do CMC e eu queria fazer uma pergunta sobre o fluxo operacional. Certo. Vocês estão restringindo apenas para docente registrar. Então, como vocês fazem para garantir que as atividades sociais não vão ser enviesadas para acadêmicos? Por exemplo, por que você não deixa alunos criar ideias e eles registrarem e vocês avaliam se pode ou não? Porque aí você aumenta, porque, tipo assim, a gente está falando de acadêmicos super formados, então, às vezes, eles estão numa bolha que não sabem o que a sociedade precisa e acaba não atingindo todo mundo. Tá, boa pergunta. Bom, primeiro tem uma questão institucional e burocrática, né? Vocês, alunos, não podem cadastrar uma atividade que é curricularizada. Esse é o primeiro ponto, tá? O docente, o coordenador de uma atividade de extensão que vai fazer isso. Agora, isso não impede que a gente passe a discutir mais incisivamente isso. Eu sou totalmente favorável a ter um evento aqui, né, em que os alunos vão trazer uma série de ideias e, junto com os coordenadores das atividades, com os coordenadores dos grupos, a gente transformar essas ideias em artes. Por que não? Então, assim, do ponto de vista operacional, é relativamente tranquilo fazer isso. Do ponto de vista burocrático, a gente tem que seguir procedimento, tá? Então, isso está dentro de uma legislação da universidade, então, infelizmente, vocês não podem fazer isso, tá? Mas, só para complementar, essa não é uma regra do ICMC, não é uma coisa que a gente criou, entendeu? É uma regra da USP. Para eu poder colocar no seu currículo, eu não posso fazer que você mesmo proponha o que você vai fazer, entende? E aí, essa é uma questão da USP. O que a gente pode fazer, isso é muito legal, é fazer um hackathon de ideias para a X, e aí a gente vai ter professores que vão comprar as ideias dos alunos, e isso vira X, mas tem que estar sob a coordenação, lembra da premissa? Sob a coordenação de um docente, tá? Não significa que você não possa propor algo para os docentes, percebe? Só que o docente é que vai ter que registrar isso oficialmente. Mas a gente pode pensar nessa ideia do hackathon, eu acho ótima. Vamos pensar. Respondido? Mais alguém? Gente, a gente vai ter várias questões. Eu não queria, né, interromper. Mais um só, né? Mas, eu vou colocar mais uma. Mas a gente tem um café esperando a gente lá no hall da biblioteca. E a nossa ideia é que a gente consiga continuar conversando lá com vocês, tete a tete, resolvendo questão específica. Então, mais uma questãozinha e aí a gente já vai para lá. Isso. Pode ser? Ali, ó. Depois você assume, né? Meu nome é João Pedro. Eu tenho mais perguntas, mas então fica para o café. Mas a principal pergunta é se existiria um momento para a CSEX e quem mais poder sentar de verdade com o grupo de extensão, que eu entendo que o coordenador é responsável, mas assim, eles não estão vivendo, ao meu ver, a realidade do grupo de extensão, que, como foi dito, vocês têm mais de 1 milhão de funcionalidades dentro da USP, e viver a realidade do grupo de extensão às vezes fica complicado. E aí eu queria saber se a CSEX vai sentar com a gente um dia para tirar várias dúvidas e ajudar a gente no processo. Seu nome é? João Pedro. João Pedro, olha, uma boa... Isso, está aqui, tá? É uma boa pergunta e uma boa preocupação. Sim, a partir da semana que vem. Por que a gente não procurou antes? Porque a gente está, como eu disse no começo, né, com o carro em andamento, trocando as 4 rodas do carro, enfim, né? Isso não é uma justificativa, não é a única justificativa para a gente não ter procurado os grupos ainda, tá? Então, a gente já estruturou tudo, tá? Vocês vão ver uma diferença muito grande na interação da CSEX com os grupos. Teve a pandemia também, enfim. Então, alguns grupos, não vou dizer que se fizeram, mas o pessoal saiu, não formou time novamente, enfim. Tá? Então, a partir da semana que vem, a gente vai entrar em contato com os coordenadores, com os grupos, sugerir ações. Né? A CSEX, historicamente, apoia os grupos, inclusive financeiramente, né? Vai continuar apoiando. A gente está pensando em outras ações financeiras também para apoiar os grupos, né? Enfim, e a gente vai sentar com vocês a partir da semana que vem, tá? Isso já está articulado, inclusive, com a Denise, enfim, né, com a diretoria, tudo isso já está articulado, né? E a ideia é que a gente faça um corpo a corpo agora, né?
e espero que a gente atinja aí a demanda de vocês, tá? A gente abriu 2 horários ali específicos, né? Isso, Esse isso. de quarta, 15 às 19, sexta, 9 às 12, mas a gente pode atender em outros horários se vocês não conseguirem se encaixar. O melhor seria aqui, porque eu e o Júlio Sim. conseguimos nesse momento, e a Camila, a gente consegue se encaixar. E aí, como é que você solicita o agendamento para a gente? Aí vem o próximo slide, que tem os nossos contatos. Quer ver? Espera só um minutinho. O último aqui. Então, tem tanto o meu e-mail quanto o da CSEX, tá? Só manda uma mensagem. Pode mandar o WhatsApp também no meu. Talvez a gente faça um formulário. A Denise, na verdade, já tem um formulário meio no jeito, né? A gente vai... Mas solicitar nesse isso, momento, pode agendar e aí a gente atende vocês dentro daqueles horários. A gente vai mandar esse material para todos os grupos de extensão também, tá? Se vocês quiserem já anotar, já falar, Denise, eu também quero, pode anotar aí, pode mandar para mim, tá? Eu envio essa apresentação para vocês. E aí, o que é o bacana? É que a gente gostaria de atender tete a tete, porque a gente sabe que vocês têm dúvidas específicas e questões específicas, tá? Então, eu tô nessa sala, na biblioteca, no 3º andar, 2305, disponível nesses horários e, se possível, em outros mais. Por que a gente pede para agendar? Porque tem reunião, tem evento, eu estou em outras atividades, então, assim, às vezes você vai chegar lá e eu não estou lá. Por isso que a gente pede para agendar, tá bom? Mas tudo aquilo que chegar para mim, eu também posso encaminhar para a CSEX, caso a CSEX não esteja presente naquele momento. A gente está fazendo tudo isso de maneira coordenada, comissão de graduação, CSEX, junto com a diretoria, tá? E aí, o 3º andar da biblioteca, inclusive, é um espaço que os grupos de extensão podem usar e os professores podem usar, qualquer um poderia usar, para fazer atividade de extensão, inclusive porque abre aos sábados de manhã, está aberto à noite todos os dias até 21h30. O hiperespaço onde a gente vai tomar café agora tem também o quê? Tem projetor, pode reservar aquele espaço para usar para atividade de extensão. E a gente tem uma sala de treinamento da biblioteca também, lá no 3º andar, que está disponível. Esse final aqui, gente, como a gente está bem atrasadinho, né? Nossa hora já passou. Eu vou passar rapidinho. Tem uma oportunidade bacana para divulgar, especialmente para os grupos de extensão, que eu acho que é muito legal. Uma oportunidade de obter recursos para fazer as suas atividades. Até um investimento de 500 mil dessa empresa, que é uma empresa, inclusive, de ex-alunos do ICMC. E inscrição aberta até julho. Qualquer projeto extracurricular é bem-vindo. Legal? Isso aqui eu também vou mandar para vocês, então vocês vão ter o link bonitinho. E é isso. A gente tem um forms de avaliação do nosso bate-papo aqui. Então, se quiser, já pega esse QR Code, entra lá no forms. Eu sei que tem gente que gosta de preencher na hora, porque depois você esquece, é rapidinho, não tem muitas questões. Ou tem gente que prefere guardar para pensar um pouquinho, responder depois, tudo bem, mas eu gostaria muito que vocês dessem o feedback para vocês, para a gente, desse nosso encontro. Eu quero receber o feedback de vocês. Aqui tem o link do fluxo. Isso é importante. Muito importante. Especialmente para os colegas docentes, né? Esse fluxo vai levar a outros materiais. A gente vai disparar isso entre hoje e segunda-feira, no máximo, né? Então todo mundo vai ficar ciente. Isso vai ficar no site da CSEX, a gente vai divulgar amplamente. A gente vai passar esse material, inclusive, para outras unidades, né, se quiserem fazer uso do material que a gente produziu aqui. Então, é importante. A gente já testou, ele está bem didático, né? Então, tem bastante material. E, na dúvida, nos procurem, né? Nos procurem mesmo, né? A CSEX, a Denise, enfim, a Adriana, né? A secretária e os estagiários que fazem parte da equipe. Tá? Então, a gente está totalmente à disposição e, realmente, a gente quer fazer a diferença aqui. Tá? É isso, gente. E a gente só vai fazer a diferença se a gente tiver todo mundo junto, agregando valor, né, a essas ações que a gente já faz. E, na verdade, os grupos de extensão eu acho que são fundamentais, porque sem eles a gente não vai conseguir ter a X. A gente depende de vocês e depende que vocês movimentem os coordenadores de vocês, né? A ideia é essa. Vamos tomar café todo mundo e a gente conversa mais. Obrigada.